Você já acordou sentindo um peso tão grande que até respirar parece difícil? Já se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa de tanto cansaço, medo ou frustração? A solidão que dói mesmo no meio da multidão. As contas que não fecham e o desespero que chega. O casamento que parece estar acabando. A doença que os médicos não conseguem explicar. A ansiedade que não te deixa dormir. E se eu te disser que há um caminho para alívio imediato? Neste vídeo, você vai descobrir 3 princípios bíblicos que vão transformar seu desespero em paz, trocar seu medo por coragem sobrenatural, restaurar sua esperança quando tudo parece perdido. Mas atenção! No final deste vídeo, teremos uma oração poderosa que já mudou milhares de vidas e pode mudar a sua hoje mesmo. Não saia do vídeo. Permaneça até o final, porque sua vitória começa agora. Você está pronto para mudar sua vida? Então vem comigo. Dependência total em Deus. Você já sentiu que, por mais que se esforce, algo sempre parece faltar? Que mesmo alcançando metas, há um vazio que nada no mundo consegue preencher. Jesus nos ensina que Ele é a videira, e nós, os ramos. Isso significa que nossa vida só floresce quando permanecemos achegados a Ele. Sem essa ligação, secamos. Perdemos força, direção e alegria. Mas quando buscamos Deus em primeiro lugar, tudo muda. Imagine um ramo cortado da árvore. Por um tempo, ele pode até parecer vivo, mas logo murcha, porque perdeu sua fonte de nutrição. Assim somos nós quando tentamos viver longe de Deus. Podemos até acumular conquistas, mas o coração fica inquieto. Os problemas parecem mais pesados, e a vida perde o sentido. Por quê? Porque fomos criados para depender dele. A Bíblia diz em João capítulo 15 versículo 5 que, sem Jesus, nada podemos fazer. Isso não significa que seremos incapazes de realizar tarefas, mas que, sem ele, nossos esforços serão vazios, sem propósito eterno. Quando permanecemos nele, porém, frutificamos. Os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, começam a brotar em nossa vida. Pessoas ao nosso redor percebem a diferença. Como permanecer em Cristo? Através da oração diária, da meditação na palavra e da obediência aos mandamentos de Deus. Não é sobre religiosidade, mas sobre relacionamento. Quando acordamos e nosso primeiro pensamento é agradecer a Deus, quando buscamos sua direção antes de tomar decisões, quando o colocamos no centro de tudo, experimentamos uma paz que o mundo não pode dar. Você já tentou carregar tudo sozinho e sentiu o peso esmagador? Talvez hoje seja o dia de você se render e dizer: Deus, eu preciso de ti. Ele não apenas ouve, mas transforma a sua história. Então dê uma pequena pausa no vídeo e escreva nos comentários: Deus, eu dependo de ti. Força na fraqueza. Há momentos na vida em que nos sentimos completamente esgotados. As lutas parecem maiores que nossas forças, as circunstâncias nos pressionam, e nosso coração chega a falhar. Nessas horas, a palavra de Deus nos traz um alento poderoso. Minha carne e meu coração podem desfalecer, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Esse versículo, escrito pelo salmista Asaf, revela uma verdade transformadora. Nossa fragilidade não é o fim, mas o lugar onde o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Asaf passou por uma crise de fé. Ele viu os ímpios prosperarem enquanto ele, que servia a Deus, enfrentava dificuldades. Mas, no santuário, ele teve um entendimento. A verdadeira força não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. Quantas vezes tentamos nos apoiar em nossa própria capacidade, apenas para descobrir que ela tem limites? Nosso corpo cansa, nossas emoções flutuam, e nossa mente pode nos trair. Mas Deus nunca falha. Ele não apenas nos dá força, mas se torna a nossa força. Quando reconhecemos que não podemos, Ele nos lembra: eu posso. A história de Paulo também ilustra isso. Ele pediu 3 vezes que Deus removesse seu espinho na carne, mas a resposta foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Paulo aprendeu que, quando nos sentimos fracos, é o momento perfeito para experimentar a força divina. E você? Já passou por situações em que sentiu que não tinha mais condições de continuar, mas, de alguma forma, Deus o sustentou? Esses testemunhos são provas de que Ele age em nossas fraquezas. Quando abandonamos a autossuficiência e nos apoiamos nele, descobrimos uma resistência que não vem de nós, mas daquele que nos criou. Superando o medo com fé. O medo é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa para paralisar os filhos de Deus. Ele se manifesta de diversas formas: medo do futuro, medo de fracassar, medo da rejeição, medo de doenças, medo da solidão. Mas a palavra de Deus nos dá uma ordem direta e ao mesmo tempo um consolo profundíssimo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo contém 3 promessas poderosas que derruba qualquer espírito de medo. Primeiro, a presença de Deus. Eu sou contigo. Quando sabemos que não estamos sozinhos, o medo perde força. Moisés enfrentou o faraó, Davi enfrentou Golias, e Daniel enfrentou os leões, todos sustentados pela certeza de que Deus estava com eles. Segundo, a identidade de Deus. Eu sou teu Deus. Ele não é um Deus distante, mas pessoal, que se relaciona conosco. Quando compreendemos quem Ele é, Todo-Poderoso, Criador do Universo, Pai amoroso, nossos problemas ganham nova perspectiva. Terceiro, a ação de Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Observe que Ele não promete remover todas as dificuldades, mas sim nos capacitar para enfrentá-las. A mão direita na Bíblia simboliza poder e justiça. Deus não apenas nos ajuda, mas nos sustenta com seu poder perfeito e justo. O rei Josafá, quando soube que um grande exército vinha contra Judá, teve medo. Mas ele buscou ao Senhor e ouviu. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Quando entregamos nossas batalhas a Deus, o medo se transforma em fé. Jesus repetiu diversas vezes: não temas. Aos discípulos na tempestade, a João na ilha de Patmos, as mulheres no túmulo vazio. Por quê? Porque onde há fé genuína, o medo não pode permanecer. O antídoto para o medo não é a coragem humana, mas a confiança no Deus que venceu o mundo. Você está enfrentando algum medo que está paralisando sua vida? Lembre-se, o mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está ao seu lado agora. Ele não apenas remove o medo, mas o substitui por sua paz que excede todo entendimento. A graça que transforma a fraqueza em fortaleza. A vida cristã não é uma jornada de força própria, mas de dependência da graça divina. O apóstolo Paulo nos revela um dos princípios mais profundos da espiritualidade quando declara: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta afirmação surge no contexto de uma luta intensa que Paulo chamou de um espinho na carne, uma limitação que o impedia de se orgulhar das revelações extraordinárias que receberá. O que torna esta verdade tão revolucionária é que ela inverte completamente a lógica humana. Enquanto o mundo valoriza a autossuficiência, a competência e a independência, Deus escolhe manifestar seu poder justamente através de nossas limitações. Paulo compreendeu que seu espinho não era um acidente, mas um instrumento divino para mantê-lo humilde e dependente. Em vez de remover a dificuldade, Deus concedeu graça suficiente para transformá-la em oportunidade de manifestação do seu poder. Esta graça não é meramente um conceito teológico, mas uma realidade experiencial. Ela se manifesta de diversas formas, como força em momentos de fraqueza, como sabedoria em situações de perplexidade, como paz em meio ao caos. A história da Igreja está repleta de exemplos, homens e mulheres que, reconhecendo sua insuficiência, tornaram-se canais do poder sobrenatural de Deus. A graça suficiente não significa ausência de lutas,
mas presença divina em meio a elas. Quando Jó perdeu tudo, descobriu que a graça de Deus era maior que suas perdas. Quando Pedro negou Jesus, experimentou a graça restauradora. Quando a mulher pecadora foi surpreendida em adultério, encontrou a graça transformadora. Em cada caso, a fraqueza humana tornou-se o palco para a demonstração do poder divino. Hoje, esta mesma graça está disponível para todos que reconhecem sua necessidade. Seja qual for seu espinho, uma limitação física, um hábito persistente, uma circunstância difícil, ele pode tornar-se o meio pelo qual você experimentará a suficiência de Cristo. A verdadeira espiritualidade não consiste em esconder nossas fraquezas, mas em apresentá-las a Deus, confiando que Ele as usará para sua glória. O poder que habilita o impossível. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta declaração do apóstolo Paulo não é um mantra de autoajuda, mas a expressão máxima de uma vida completamente entregue a Cristo. Escrita numa prisão romana, esta afirmação revela um paradoxo divino. A verdadeira força não nasce da autoconfiança, mas da total dependência de Deus. Paulo não diz tudo posso por minha capacidade, mas naquele que me fortalece. Este versículo precisa ser compreendido em seu contexto original. Paulo estava falando sobre aprender o contentamento em todas as situações, seja na abundância ou na escassez, na liberdade ou no cativeiro. Ele descobriu que o segredo não estava nas circunstâncias externas, mas na fonte interna de poder que é Cristo. Quando diz tudo posso, refere-se especificamente à capacidade de enfrentar qualquer situação através da força que Cristo fornece. A história bíblica nos mostra inúmeros exemplos dessa verdade. Moisés, que se considerava incapaz de falar, tornou-se o porta-voz de Deus para uma nação. Gideão, o menos importante em sua família, liderou 300 homens à vitória. Pedro, o pescador rude, tornou-se uma coluna da igreja. Em cada caso, não foram suas habilidades naturais que os capacitaram, mas o poder de Deus operando através de suas fraquezas. Este princípio permanece válido hoje. Quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, crises financeiras, doenças, relacionamentos difíceis, temos duas opções: confiar em nossos recursos limitados ou recorrer ao poder ilimitado de Cristo. A promessa não é que seremos poupados de dificuldades, mas que seremos fortalecidos para enfrentá-las com uma paz que transcende a compreensão humana. O verdadeiro teste desta verdade ocorre justamente quando nos sentimos mais fracos. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. A fé genuína se revela quando todas as estruturas humanas falham. Como Paulo, precisamos aprender que nossa suficiência vem de Deus, não de nós mesmos. Quando abraçamos esta realidade, descobrimos que não há situação tão difícil, nenhum inimigo tão forte, nenhum obstáculo tão grande que possa resistir ao poder de Cristo operando em nós e através de nós. Testemunho vivo e união que edifica. A vida cristã nunca foi destinada a ser vivida isoladamente. Quando Pedro escreve: "Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós", ele está nos convocando a uma fé que se expressa em comunidade e testemunho. Nossa vida com Cristo ganha profundidade quando compartilhada, e nossas experiências individuais com Deus tornam-se ferramentas poderosas para edificar outros. O testemunho cristão possui uma dinâmica singular. Ele não é simplesmente a narração de fatos, mas a manifestação visível do poder transformador de Deus em vidas reais. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos como o testemunho dos primeiros discípulos, repleto não apenas de palavras, mas de poder, sacudiu o Império Romano. O cego de nascença curado por Jesus tornou-se um evangelista simples, mas poderoso ao declarar: "Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo." Sua experiência pessoal com Cristo falou mais eloquente que qualquer argumento teológico. A união entre os irmãos serve como laboratório onde nossa fé é testada e refinada. É fácil professar amor a Deus quando estamos sozinhos. O verdadeiro desafio surge quando precisamos amar os irmãos concretamente, com suas falhas, diferenças e particularidades. A igreja primitiva demonstrou esse princípio ao viver em comunhão tão intensa que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Essa unidade não era artificial,
mas fruto do Espírito operando em corações transformados. Nosso testemunho ganha credibilidade quando apoiado por uma vida coerente. Como escreveu Tiago, a fé sem obras é morta. As palavras podem convencer, mas somente uma vida transformada pode impactar verdadeiramente. Quando enfrentamos provações com paz inexplicável, quando perdoamos o imperdoável, quando amamos os difíceis de amar, estamos demonstrando na prática o poder do Evangelho. A exortação de Pedro continua atual. Nossa esperança em Cristo deve ser tão visível que as pessoas ao nosso redor sintam-se compelidas a perguntar sobre ela. Num mundo marcado pelo desespero e vazio existencial, a alegria do cristão autêntico destaca-se como luz em meio às trevas. Cada crente é chamado a ser não apenas um receptor da graça, mas um canal através do qual outros podem experimentar o amor transformador de Cristo. Meu querido ou minha querida, se você está cansado, sobrecarregado ou sentindo que as lutas estão maiores que suas forças, este é o momento de parar tudo e clamar ao Senhor. Ele está aqui, pronto para ouvir você, para te fortalecer e renovar suas esperanças. Junte-se a mim agora em oração, do fundo do seu coração, e experimente o poder transformador do encontro com Deus. Pai Celestial, antes de tudo agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede hoje. Neste momento nos curvamos diante de Ti, reconhecendo que só Tu és Deus. Não há outro como Tu, Senhor, nem nas alturas dos céus, nem nos confins da terra. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E hoje, Pai, nós clamamos pelo Teu poder, pela Tua graça e pelo Teu amor que nunca falha. Senhor, há corações aqui que estão feridos, cansados, quase desistindo. Pessoas que já choraram no silêncio, que já sentiram o peso da solidão, que já acharam que não iam conseguir. Mas hoje, Pai, Tu estás dizendo: chegai-vos a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, agora, levantamos nossas vozes e declaramos: onde há dor, Tu curas. Onde há medo, Tu libertas. Onde há falta, Tu proveis. Onde há escravidão, Tu quebras as cadeias. Onde há trevas, Tu acendes a Tua luz. Pai, envolve cada pessoa que está ouvindo esta oração com o Teu abraço de amor. Sonda os corações, conhece as lutas secretas, as lágrimas derramadas, os sonhos adiados. E hoje, Senhor, restaura, liberta, transforma. Lembra-te, ó Deus, das Tuas promessas. Invocar-me-ás, e virás orar a mim, e eu te ouvirei. Chegar-se-á a mim todo aquele que invocar o meu nome. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora, Senhor, enche os corações de esperança. Dá força ao cansado, fé ao que duvida, paz ao angustiado. Que todo jugo seja quebrado, toda maldição cancelada, toda porta fechada seja aberta pelo poder do Teu nome. E a todos que estão clamando contigo agora, declaro: a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém. Se você acredita nesta oração, escreva nos comentários: Deus me ouviu, a vitória é minha. Chegamos ao final deste momento poderoso, mas esta não precisa ser a última vez que você experimenta a transformação que só Deus pode oferecer. Se este conteúdo tocou seu coração, trouxe esperança ou fortaleceu sua fé, quero te convidar a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal para receber novas mensagens de fé que vão edificar sua vida diariamente. Cada vídeo é preparado com oração para que você seja impactado pela palavra de Deus. Se esta mensagem te abençoou, deixe seu like. Esse gesto simples ajuda a levar esperança a mais pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Cristo. E não guarde esta bênção só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando lutas. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo alguém que você nem conhece tão bem, mas que precisa saber que Deus tem um propósito na dor deles. Lembre-se, sua fé pode ser a semente de um milagre na vida de outra pessoa. Vamos juntos espalhar a esperança do Evangelho. Que Deus te abençoe poderosamente, e nos vemos no próximo vídeo.